Olá, conceiros! Voltamos com mais um vídeo da Fundação Getúlio Vargas, a banca FGV. Hoje falaremos sobre português. Então, trarei aqui várias questões de português, as mais recentes, sobre acentuação. A melhor maneira de a gente aprender uma matéria é através das questões, porque aí você vê como que a banca cobra, como que ela não cobra, como que ela... Qual regrinha que ela gosta de usar mais nas suas provas? Você vê, essa é sempre as mesmas, não é? Então, através das questões, a gente aprende muito mais do que ler apenas a teoria. Então, vamos na questão número 1, porque esse canal aqui não gosta de enrolação, não. É um canal conhecido que a gente vai direto no ponto, direto na ferida. Questão número 1. Duas palavras do texto que obedecem a mesma regra de acentuação gráfica são... Tá vendo? É uma clássica questão da FGV. Sempre ela vai te dar isso. Vai te dar, tá vendo? Uma palavrinha vai estar errada, a outra vai estar certa. Aqui é uma que as duas estejam certas. E outra, ela quer, além disso, ela quer saber que ela tem que estar na mesma regra de acentuação. Qual que é a regra de acentuação aqui? Um macete que eu vou te dar. Para estar na mesma regra de acentuação, ó, mesma regra, o acento tem que estar na mesma sílaba. Se tiver na última sílaba, as duas estão na última sílaba, não vai estar na mesma regra. Se daqui tiver na segunda sílaba de trás para frente, a outra também tem que estar na segunda sílaba de trás para frente. Tem que ter a mesma regra. Se uma terminou em ditongo, a outra termina em ditongo, porque existe a regra do ditongo. Então, para as duas ser a mesma regra, ambas têm que ser ditongo. Se uma tiver hiato, a outra também tem que ter hiato. São macetinhos, porque você não ficar decorando regra por regra, tá? Então, com esses macetinhos, você consegue acertar as questões. Vamos olhar uma por uma, só olhando e sem saber a regra de acentuação? Veja só essa letra A. Indébita. O acento está na terceira sílaba de trás para frente. E o também está na última. Está na mesma regra de acentuação? Como que vai ser a mesma regra se uma é paroxítona e a outra é uma proparoxítona? Tá vendo? Não tem como, está na mesma regra. Então, a letra A está errada. Letra B, história. Ó, história terminou de tongo. E o acento está o quê? Olha lá, veja, o acento não está no mesmo lugar. Veículo, não tem de tongo. Então, não pode ser a mesma regra de acentuação. Incabível aqui. Letra C, crônicas. Atribuídos, idos, aí um hiato aí. Tem hiato em crônicas? Não, então não é na mesma regra. E mesmo isso não fosse hiato, estaria aqui na segunda sílaba de trás para frente em atribuídos e na terceira sílaba de trás para frente em crônicas. Ou seja, uma paroxítona e outra é proparoxítona. Não pode estar na mesma regra de acentuação. Deu para entender como a gente acerta a questão de concurso? Que não adianta eu ensinar apenas português para vocês. Eu tenho que ensinar aqui como acertar a questão. Esse que é o meu papel aqui no canal. Eu quero que você passe na prova. Eu não quero fazer um vídeo só para fazer um vídeo, para ganhar like, essas coisas. Não. Eu gosto de like, mas, porém, eu gosto muito mais quando você chega aqui e fala assim: ô Jardel, eu acertei a questão porque você me deu uma dica. Eu gosto muito mais quando você vem cá e dá um comentário que você acertou alguma questão que eu pude ajudar, tá? Quanto mais gente eu ajudar, mais eu fico feliz, tá? Então, a letra D, vamos lá. Coíba, ijá, olha lá, o já. Uma oxítona, a outra não é oxítona. Uma tem hiato, a outra não tem. Não é a mesma regra. Lá pediu lá em cima, a mesma regra de acentuação. Tá aí, ó. Tá escrito aí no título do texto, da pergunta, né? E calúnia, terminou em hiato? Terminou. Plágio, ó, terminou em hiato? Em hiato não, desculpa, em ditongo? Terminou, ambas terminou em ditongo. E depois do ditongo, teve um acento na sílaba depois dele. O calúnia, depois do nia, teve um acento. Então, ambas estão no acento no mesmo local, ambas têm ditongo e ambas, então, estão na mesma regra de acentuação. Eu preciso saber as regras? Não. Só usar um pouquinho da consciência, a saber um pouquinho do raciocínio lógico, a gente acerta as questões, tá? Questão letra E. Vamos para a próxima? Só isso aqui vai matar muitas questões, só questão de macetinho. Porém, existem algumas questões que você tem que saber a regra, tá? Só poucas questões saem desse jeito aqui. A maioria cai do outro, igual a primeira questão que eu te passei. Mas algumas você tem que saber. Veja só essa aqui, ó. Assinale a opção que apresenta as duas palavras que são acentuadas corretamente. Tá vendo? Agora que é as duas acentuadas corretamente. Mas não importa se esteja na mesma regra ou não. Tá? A, família, tá certinho. Economia. Qual que é o erro de economia? O erro de economia é uma paroxítona terminada em A. O que é paroxítona? Quando o acento está na segunda sílaba. A gente vê o acento na primeira sílaba de trás para frente, é uma oxítona. Na segunda, que está igual a economia, é uma paroxítona. E se tiver em qualquer uma outra depois da segunda, com a terceira, quarta, quinta, sexta, seria uma proparoxítona, tá? Toda vez que você viu, então, um acento na segunda sílaba de trás para frente, terminou com vogal A, não tem acento.
tá? É o caso de economia e é o caso também de cooperativa na letra D. Tá vendo? A segunda letra para frente e cooperativa também terminou em A. Também que usou a mesma regra para eliminar duas questões. Então você não tem que saber toda a série de situação, não. Olha quando você vai lá, vai no site desses de questões, que concurso, aprova questões, você tem uma estratégia questões, que concurso também tem de questões dele, tem vários aí na internet. Seleciona questões de acentuação da banca FGV e pode olhar. Vai usar as mesmas regras sempre, tá? A letra B, tá lá o erro dela, o voo. Depois do acordo ortográfico de 2015, palavras com duas vogais iguais já não tem mais acento. Vou, vem aí na letra C. Tá vendo? A mesma regra na B e a C. Então, se tiver duas vogais iguais, não pode ter acento mais, tá? 2U, 2A, 2E, não importa, não tem acento nessas palavras. Então, só sobrou pra gente marcar aqui a letra E, saída. Saída tá certo. Tá certo, é um hiato. E termômetro também está certinho a acentuação dele, tá? Tá vendo essas regrinhas? Vamos acertar mais questões. O voo de Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como os microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet. O texto 7 é um trecho de redação escolar que não obedece às modificações propostas pelo novo acordo ortográfico, além de cometer outros erros ortográficos já condenados no acordo anterior. As palavras que mostram desobediência ao novo acordo ortográfico são: baseado na questão anterior. O que a gente pode olhar de cara aqui, um alternativo que tem erro ortográfico? A letra C. Por quê? Voo. Já viu voo lá, não tem acento, não é verdade? Rede. Quando está falando de rede de computador, não tem acento. Rede com acento é aquela rede que a gente amarra na parede, a gente deita para dormir, para balançar, para descansar. Aquela rede feita de pano, essa tem acento. A rede sem acento é a rede de internet. Rede que liga um computador no outro. Esse tipo de rede já não tem acento, por isso que é o erro aqui na letra C. E microcomputadores. Essas palavrinhas já não tem mais esse tracinho mais, não tem mais o prefixo, tá? Por quê? Só vai ter prefixo se a segunda palavrinha começar com H ou um O da vida, porque já com micro terminou em O, aí para não ter O com O, aí coloca lá. Então, terminou com vogal, começou com outra vogal, se for a mesma vogal, você põe o prefixo. Ou então começou com H. Tirando disso, não tem prefixo mais. Então, microcomputadores é juntinho. Por isso, o nosso gabarito aqui é a letra C. Tá gostando desses macetes? Inscreva no canal. Por quê? Aqui, por exemplo, por concurso você vai fazer, se você está estudando para a banca FGV, ou você vai fazer o TJ do Distrito Federal, ou você está estudando para o IBGE. São os mais famosos agora, nesse momento, gravando um vídeo. Para o IBGE, já tem que ir quase 100 vídeos para ele, vou deixar a playlist aqui logo aqui embaixo. Para o Distrito Federal, comecei agora alguns vídeos para a FGV e vou pegar toda a matéria de conhecimento específico também. Para direito, vou trazer aqui e deixar aqui no canal. Para você não perder nenhum dos vídeos, inscreva logo no canal para sempre o YouTube estar te avisando dos novos vídeos, tá? E outra coisa que eu vou falar para vocês, a acentuação para a FGV, não se preocupe tanto com isso, porque quase não tem questão. Tá vendo que eu trouxe poucas questões? Não cai. Não cai. Assim, vai cair uma. Se cair uma questão dessa prova, já é muita coisa. Isso que eu já ensinei aqui já vai te ajudar bastante a acertar essa uma questão. Não fica preso nisso. Fica preso mais com concordância verbal, concordância nominal. Fica preso lá em interpretação de texto. É isso que vai cair nessa prova da FGV. Crase cai bastante. Acentuação só está trazendo porque está no edital. Mas se você pular, estudar só o básico do básico, você já vai adiantar bastante as estudos, tá? Então até a próxima, até o nosso próximo vídeo.